Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre a utilização de classes e objetos. Essa aula é fundamental para o prosseguimento das nossas aulas, tá ok? Você vai ter que estudar bastante sobre isso que eu vou falar para vocês. Vocês terão que entender o que eu estou passando para vocês, porque o nosso curso vai ser 100% baseado em classes e objetos, que é a programação orientada a objeto. E para entender um pouquinho, a gente tem que saber o que é uma classe. Tá? Então, o que é uma classe? Uma classe nada mais é do que um conjunto de variáveis e funções, tá? Onde elas estão relacionadas às variáveis. Tá? Okay? Uma vantagem de utilização é você poder usufruir o recurso de encapsulamento de informação. Tá? Ou seja, com essa ideia, você, usuário ou a pessoa que vai utilizar, ele pode utilizar, né, ele não precisa saber como foi a classe implementada, mas ele pode utilizar ela através de sua interface, ou seja, como ela funciona, tá ok? Ou através das suas funções. Portanto, uma classe é como se fosse um tipo de função atribuída a uma variável, tá ok? Definindo então uma classe, pode-se utilizar uma síntese muito simples e básica, tá ok? E os objetos? Bom, os objetos são as variáveis que recebem a atribuição ou recebem a forma de utilização desta classe. Vamos ver isso na prática, tá ok? Bom, vamos abrir o Dreamweaver, vem aqui, pede um novo PHP. A princípio vamos apagar esses conteúdos, vem aqui na guia PHP e dá o comando PHP. Feito isso, vamos salvar lá na nossa página, no nosso WAMP. Introdução, e aqui eu vou criar uma pasta chamada classes. Joia? E dentro dessa classes eu vou dar o nome de introdução UP. Ou seja, programação orientada a objeto, e salvar. Pessoal, a sintaxe ou a forma, a assinatura que é feita uma classe é da seguinte forma: class, comando class, tá ok? Comando class, o nome desta classe, abre chave e fecha chave. Dentro desta classe eu vou ter as variáveis, que podem ser publics, ou seja, uma variável enxergada por todo o seu projeto, por exemplo, variável public do tipo nome, ou você pode ter uma variável do tipo private, que vai ser enxergada somente dentro desta classe, e nem em nenhuma outra classe e nenhuma instância. Então, por exemplo, idade. Correto? Então, nesse caso, eu posso declarar dois tipos de variáveis. Dentro da classe nome, eu posso declarar uma variável do tipo public, que é uma variável enxergada em todo o meu projeto, ou uma variável do tipo private, que ela vai ser enxergada somente dentro desta classe, ou seja, será enxergado somente nesse escopo, fora disso não será enxergado, correto? Bom, além das variáveis, a gente tem também os métodos, tá? Chamado também de funções. Dentro do PHP, nós declaramos eles também como public, tá ok? Function. E dou um nome para essa function. Vou dar o nome de escrever. E abre e fecha parênteses, abre chave, fecha chave. Nesse caso, eu posso utilizar dentro desse escopo ou dentro dessas linhas, entre public, abre e fecha parênteses, eu posso utilizar qualquer tipo de comando. Tá? Por exemplo, um echo e digito aqui dentro, olá, escreveu no escopo. Então, eu tenho aqui uma classe cuja propriedade, ou seja, cujo método é chamado escrever. Tá ok? Bom, feito isso, obviamente que ele não vai funcionar. Se você abrir o teu WAMP server lá, você vai reparar que ele não vai ser executado. Opa. Então, deixa eu maximizar aqui. Vamos lá. Lá. Class. Introdução UP, observe que ele não aconteceu nada. Por quê? Na verdade, isso tudo aqui é apenas uma classe. Ele não é ainda um objeto. Então, nós temos que fazer agora com que a nossa classe se torne
um objeto. Essa é a finalidade. Ele tem que se tornar um objeto. Para ele se tornar um objeto usável, né, eu tenho que instanciar uma variável qualquer fora da classe. Observa que eu estou fora da classe, totalmente fora da classe. Eu tenho que instanciar uma variável qualquer, por exemplo, nomes. Ele vai igualar, em vez de igualar a classe, porque classe é um tipo e não um conteúdo, tá ok? Como classe é tipo e não conteúdo, tem que dar um new. New para criar uma nova instância. New e o nome da classe, que no meu caso é nome, abre e fecha parênteses. Nesse caso, o que a gente fez? A gente pegou a classe nome, ou seja, esse bloco aqui, e jogou a instância, ou seja, o conteúdo dela dentro de nomes. E nomes, a partir de agora, tem os seus métodos, as suas propriedades, tá ok? Então, quando eu dou um Enter aqui e digito aqui, por exemplo, nomes, eu vou pegar um método escrever. Então, menos, sinalzinho de maior, escrevo escrever, que é esse método que está aqui. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Agora sim, eu consigo executar a minha classe. Então, salvando e executo ela, está lá, olá, escreveu no escopo. Tá ok? O meu olá vou ter que tirar o acento. Sendo assim, significa que uma classe ela pode ser usada em vários locais diferentes e até mesmo ao mesmo tempo. Eu posso instanciar várias instâncias de um objeto várias vezes em uma única página. Ou chamar ela em outras páginas para vários tipos de operações. Tá ok? Bom, a ideia da classe é isso, a gente montar uma classezinha com as funções e dentro do nosso site, dentro do nosso sistema, na área gráfica do nosso sistema, a gente simplesmente chama, instancia essa classe e logo em seguida a gente executa um método através do setinha escrever. Tá ok? Bom, esse é só o começo, ainda tem mais. Por exemplo, se eu quisesse utilizar essa variável e essa variável que é do tipo global dentro da minha classe, obrigatoriamente eu teria que utilizar um método set para setar valores. Então, public, que é um tipo público, ou seja, uma função pública enxergada em qualquer parte do meu projeto, public function, vou colocar aqui set, que eu estou enviando, estou setando, tá? Set nome, abre e fecha parênteses, abre chave, fecha chave. O que eu quero fazer agora? Essa variável aqui é a variável de escopo da classe e não do método. Se ele está na classe, eu tenho que avisar para ele que eu quero receber o conteúdo dessa variável, que está dentro da classe. Então, eu tenho que usar o comando, né? A variável this, que significa este, ou seja, esta classe, tá ok? Então, aqui nesse caso, eu falo, nesta classe, use nome. E então, ele vai receber uma variável qualquer i. Eu vou colocar aqui dentro, tá ok? Ó, variável i. Isso significa, então, que essa variável i, que você estará enviando dentro da classe, dentro da instância dela, vai ser enviada para thisNome, ou seja, thisNome. O conteúdo dessa variável vai ser enviada para thisNome e thisNome enxerga em qualquer parte do meu projeto. Tá ok? Então, nesse caso aqui, eu vou agora pedir para ler essa informação. Então, echo e chamo a variável thisNome. Abre e fecha parênteses. Opa, thisNome, só isso, sem abre e fecha parênteses. E então, ponto e vírgula. Fazendo isso, o que vai acontecer? Ao salvar, agora nada vai aparecer. Olha só, nada apareceu. Eu tenho que simplesmente chegar aqui, digitar nomes, setinha, que é o sinal de menos e maior, e vou chamar agora o set nome. Set nome, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula, e aqui dentro eu seto o valor que eu quiser. Everton, William, salvo, e agora vou executar. Tá lá, Everton William. O que a gente fez aqui? Instanciei a minha classe, está instanciada a classe, enviei
um parâmetro, enviei um parâmetro, ó, a variávelzinha aqui, ó, enviei um parâmetro para dentro da variável disnome, vai vir pelo i, vai passar pelo i, vai vir para o disnome, e em seguida pedir para escrever esse valor. Poxa, Everton, tudo isso para escrever um Everton só? Quantas linhas? Por que você não usa só o echo? Isso aqui é apenas uma demonstração, pessoal, só uma ideia. Obviamente, para fazer isso, a gente usaria, obviamente, o echo, tá ok? Mas nesse caso aqui, é para você entender como funcionam as classes, tá ok? Para você entender qual que é a filosofia das classes. Bom, sabendo dessas teorias, tá? Eu posso também fazer com que essa classe seja enxergada em outro lugar. Então, o que eu posso fazer aqui? Vou recortar esses caras. E agora vou utilizar um método de inclusão. Vou incluir esse arquivo num outro. Então, vou pedir um novo aqui. PHP, apagar tudo, salvar. Vou colocar aqui exec class. Executa classe. E aqui, então, eu crio um PHP. E olha só, vamos supor que esse arquivo é a minha classe. Esse arquivo é a minha classe. Então, eu simplesmente agora dou include once, para não te dar problemas no futuro. Isso vai fazer com que inclua apenas um arquivo dentro do teu projeto. Nome do arquivo, introducão, up.php. Então, nessa função aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou incluindo o arquivo introducão, né? Introducão up para este arquivo. É um include, é um require, né? Você está requerendo esse valor, você está chamando esse valor, você está executando esse valor, beleza? Bom, fazendo isso, eu posso simplesmente agora chamar esse arquivo execClass. Então, vou voltar aqui e vou atualizar. Está aqui, execClass, quando der um clique, está lá, Everton William. Então, significa que uma classe com N funções de objetos, eu posso simplesmente chamar ela por aqui. Tá ok? Uma forma simples e rápida. Bom, pessoal, não para por aí. Classe é um negócio bem extenso. Vamos supor, com essa classe nome, eu posso tornar essa classe uma classe pai de uma outra classe. Ou seja, eu posso trabalhar com heranças de objetos. Fazer um objeto, herdar heranças. Então, olha só que interessante. Vou criar um class aqui. Class nomes filhos. Abre e fecha parênteses. Opa, não tem isso. Abre chave, fecha a chave. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu posso criar variáveis, posso criar somente um function. Vou criar uma function aqui. Function e vou pedir um parâmetro, um function filhos. Eu vou colocar um parâmetro i aqui. Abre chave, fecha chave. Nesse caso, então, eu vou pedir para dar um echo, né, um echo em filhos. Então, vamos colocar aqui a palavra filhos. Ponto e vírgula. Se eu quiser usar, então, essa classe, o que eu vou ter que fazer em execClass? Vou ter que dar um new no nome da função, que é nomes filhos, tá ok? Então, eu dou aqui nome filhos. E eu só tenho agora um método para usar ele, que é filhos, tá? Então, eu tenho que apagar tudo isso e chamo ele como filhos. Nomes, recebe filhos e digita um valor qualquer aqui. Ponto e vírgula, correto? Feito isso, ao salvar, obviamente que ele vai mostrar Thiago aqui. Opa, deu um erro, não preciso enviar valor aqui não. Na verdade aqui, deixa eu ver como é que tá. Tá pedindo sim. Vamos ver qual foi o erro que ele causou aqui, galera. Variável nomes. Ah, tem uma variável aqui, ó. Isso que daí que gerou o erro, tá vendo? Atualizar.
linha 7 dentro de exec class, linha 7. Faltou aspas aqui, ó. Joia? Faltou aspas, vamos salvar. Vamos executar F5. Oxi. Introdução UP, linha 18. Vamos ver o que está acontecendo lá. Linha 18, class. Eu coloquei uma variável, não é variável aqui. Tá? Vamos executar. Pessoal, é legal acontecer esses erros. Tá? Esses erros são muito bacanas ir acontecendo para você ir aprendendo também a corrigir os seus problemas. Programação não é mil maravilhas, nunca vai dar tudo certo, tá ok? Bom, apareceu lá a palavra filho. Se eu quisesse então imprimir o que eu escrevi dentro dele, bastaria colocar a variável i aqui, porque não é this, tá ok? Apenas i. Venho aqui, F5, tá lá, Thiago, foi o que eu escrevi na minha class, tá ok? Agora, eu posso também fazer com que essa classe filhos herde as propriedades desta classe nome, tá ok? Onde eu vou poder setar nome e escrever nome, tá ok? Então, nesse caso, por exemplo, eu posso dar uma modificada nela. Eu tiro esse i e no lugar de echo i, eu simplesmente coloco this nome. Nesse caso, pessoal, eu estou pegando a variável desse cara aqui. Só que eu não fiz nada, então ele vai provavelmente dar um erro. Não deu erro, mas não executou nada. Porque ele não chama nada. Não existe a variável this nome. Ainda não existe. Correto? Então aqui, ó, se eu quisesse setar, se eu vim aqui, digitar nomes, setinha, set nome, que eu quiser pegar esse cara aqui, tá vendo? Ó, esse carinha aqui, e jogar aqui. Vamos colocar aqui Manuel. E aqui eu tiro agora. Então, se eu fizer isso, ele vai falar para mim que não existe essa função, vai dar um erro. Olha lá, ó. Call to indefinite método, nomes filhos, não existe set nome. Tá ok? Linha 6. Então, ó, linha 6, não existe esse método. Então, se eu quiser herdar agora, em vez de eu ter que copiar isso e colar aqui embaixo, eu herdo. Eu coloco aqui depois extends. E coloco o nome da classe, classe nome. E então, quando eu for rodar agora, F5 já existe. Correto? Isso significa o quê? Herança. Tá? A herança com que essa classe vai receber as informações dessa classe. E eu posso chamar as variáveis desta classe para essa classe, utilizando a ideia de extends. Tá, ok? Isso vai nos ajudar, sim, enormemente. Por quê? Eu posso criar uma classe simples, e através dessa classe estender outras classes em si, fazendo com que eu tenha como que se diz, uma característica de programação de forma orientada a objeto bem codificada. E você pode, por exemplo, atualizar uma classe e a outra estará herdando as suas propriedades. Tá, ok? Pessoal, essa é a ideia fundamental das classes, o que a gente vai usar no nosso dia a dia. Então, procure alguma coisa na internet para que você se aperfeiçoe mais na parte de classes e objetos. Quando se diz em classes e objetos, todas as classes e todos os objetos, eles têm as mesmas ideias. Tá, ok? A partir da hora que você entendeu as classes e objetos, você consegue fazer o que você quiser em qualquer linguagem orientada a objeto. Porque todos os objetos, ele deve ter uma cláusula class nome, ele vai ter as variáveis públicas, sim ou não, como aqui não tem, por exemplo, como ele vai ter também os métodos públicos ou não, tá, ok? Então, nesse caso aqui, esses métodos, dentro da tua instância, se torna uma funçãozinha que chama aquilo lá. Então, dentro do nosso projeto, só para vocês terem uma ideia, eu vou chamar um projeto meu, que é 100% orientado a objeto, para vocês terem uma ideia de como funciona mais ou menos. Então, aqui um website, deixa eu pegar aqui Martins, vou pegar a versão 2008 e vou pegar aqui a classe. Então, por exemplo, eu tenho a classe aqui gera pop-up. Isso, vou pegar o gera pop-up, joia? E abro. Então, olha só,
Include once, incluir um arquivo de conexão, tá ok? Aí aqui eu tenho class gera popup extends mysql.com, que é o meu arquivo de conexão com o banco. Criei algumas variáveis do tipo private, as variáveis code móvel, mysql, myqr e dados, tá ok? E em seguida, public function set código para setar o código. E assim eu vou criando várias funções. Ó, a função que busca dados dos imóveis, que gera informações principais dos imóveis, os ifs abaixo verifica a frase a ser escrita e assim consecutivamente, tá vendo? Ó? Uma classe dessa, olha só o tantão de dados, olha o tantão de informação, tá vendo? Ó? Uma classe de de exatamente 263 linhas. Isso daqui, antes de utilizar orientação a objeto, eu teria que colocar tudo isso dentro do meu HTML. Então, se eu venho em design, nada existe, tá vendo? Olha só. E como que eu usei lá? Lá na minha página, que é o InfoSite, olha como que ficou limpo a minha linha. Ó. Aqui eu dei um include once nas classes, já gerei o pop-up, olha só, já gerei o pop-up e mostrei o pop-up. Olha só que interessante. Com poucas linhas de comando, dentro do meu HTML, que nesse caso é o meu HTML que vai gerar a função, com poucas linhas de código eu executo tudo aquilo lá que eu fiz. Olha só. Então você vai deixar, você torna o seu código maçante, o seu código mais forte, fora da sua área gráfica. Chamando somente, por exemplo, olha só, pop-up é o meu objeto, gera top é o meu método. Então eu só venho aqui, gera top, ele está executando tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui com apenas uma linha no meu, na minha tela principal. Se eu não tivesse usado uma classe, o que aconteceu? Eu tenho que digitar tudo isso aqui dentro, nesse trecho aqui. Ia começar a sujar o meu código. Por exemplo, vamos chamar um site aqui, o site antigo da Martins. Ele não era em PHP 4. Não era em PHP 5, ele era em PHP 4. Então vamos pegar aqui um arquivo, o mesmo, ó, InfoSite e InfoImóveis aqui. Olha como que era sem, ó. Perfeito? Esse aqui é o objeto antigo, é a minha tela pop-up antiga. E essa daqui é a minha tela pop-up mais nova. Olha a diferença. Olha como ficou bem mais limpa, mais enxuta. Olha isso, que zona que fica. Olha só. Correto? Então, como que fica o código fonte aqui? Tudo misturado. Olha só que zona. Ó. Dentro do meu PHP principal, eu tenho todos os códigos PHP. Aí, ó, já tem JavaScript, ó, mistura tudo, ó, vai misturando tudo, ó, que zona, tá? E se eu quiser fazer qualquer modificação, eu tenho que mexer diretamente nesse arquivo e qualquer bobeirinha que eu faça aqui, o arquivo inteiro para de funcionar, tá ok? Então, utilizando a orientação a objeto, ó como que ficou mais limpo o meu código. Olha só, muito mais limpo, muito mais organizado e muito mais fácil de se entender. Tá, ok? Então, a orientação programada a objeto, a programação orientada a objeto, torna-se o nosso processo de programação muito mais rápido e muito mais prático. Sem dizer o seguinte, olha só que interessante. Se eu abrir aqui, vou lá no Martins de novo. Se eu pego o Martins aqui, versão 2008, se eu pego essa classe, Manipulate Data e MySQL.com, ó, esses dois, tá vendo? Se eu pegar agora o site da Cristina, deixa eu ver se eu acho aqui um acima. Cristina, cadê aqui? Se eu pego Class, observe que eu também tenho MySQL.com e Manipulate Data. Esses dois arquivos são idênticos, até esse daqui também é idêntico, ó. Esses três aqui, ó, são idênticos, não muda nada. O gera pop-up também é idêntico, tá? O gerador também de combo box é idêntico. Então o que acontece? Eu posso aproveitar o código, simplesmente copiar e colar lá e usar ele. Essa é uma das grandes vantagens. Eu não preciso ficar redigitando tudo novamente. Eu copio e colo lá e pronto, acabou o arquivo em si. E também não preciso ficar separando o código, né? Por exemplo, se eu pegasse aquele Martins mais antigo, eu ia ter que ficar copiando trechos do código e colando e fazendo alterações em outro lugar. Utilizando a ideia de programação orientada a objeto, não há essa necessidade. Fica muito mais prático e muito mais fácil
a utilização e a programação que a gente está fazendo. Beleza, pessoal? Então essa aqui foi uma introdução, uma leve introdução sobre classes e objetos. No decorrer do nosso curso a gente vai estar vendo outras ideias, outras funções, e eu vou explicando passo a passo. Quero que vocês treinem, façam bastante treino sobre isso. Procure no Google Programação Orientada a Objeto PHP ou PHP UP. Tá? Você vai ter um monte de respostas, vários sites que falam somente sobre programação orientada a objeto utilizando PHP. Dá uma lida, dá uma olhada, dá uma estudada, teste as ideias que tem nos sites e depois você continua com a próxima aula. Na próxima aula nós vamos estar estudando o nosso projeto, estaremos vendo o nosso projeto, como que ele vai ser, tá ok? Então, próxima aula já começa a segunda etapa do nosso curso, que é verificando o nosso layout do site, tá ok? Um abraço então e até a próxima aula.